Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e olhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 22, revisão e avaliação. Vamos à nossa revisão? Olá, queridos! Estamos aqui numa praça de uma cidade italiana chamada Florença. E ao fundo, como vocês estão observando, nós temos a fachada de uma igreja, de Santa Maria de Novella. E essa representação, justamente, é uma figura, uma imagem, da arte renascentista, que é justamente o tema desta aula, O que é renascimento, certo? Então, essa imagem, ela representa o estilo renascentista, apesar de dela ter sido construída antes do período do Renascimento, ela utiliza material que foram usados durante o Renascimento, como a presença de mármores, em grande quantidade em sua fachada. Então, o Renascimento foi um movimento cultural, político e econômico, ou seja, ele não se limitou a apenas uma área, ou seja, ele perpassou por vários aspectos da sociedade, tanto do lado cultural, como político e também econômico. O seu período data do século XIV ao século XVI, mas há estudiosos, historiadores que estendem esse período até o século XVII. É um movimento de transição, que preserva características medievais e agrega novas características. Como assim, professora? Bem, na Idade Média, que é o período anterior a esse momento do Renascimento, havia a presença da religiosidade. Então, vai ter a preservação de algumas ideias medievais, porque não se apaga de uma hora para outra um pensamento e toda uma tradição, e vai agregar novas características, onde nós verificaremos o enaltecimento do ser humano como um personagem principal dentro dessa sociedade. A inspiração do Renascimento vai ser na Antiguidade Clássica, como na Grécia e na Roma Antiga, com o resgate dos pensamentos de filósofos e também em relação à cultura, em relação às artes, à pintura, à escultura. Então, eles vão se inspirar nessa Antiguidade Clássica para fazer uma nova forma de arte, que nós chamamos de renascimento. Então, por isso o nome do termo renascimento, ou seja, estão nascendo de novo, estão resgatando ideias que anteriormente elas eram praticadas e elas acabaram ali perpassando durante toda uma idade histórica. Vamos verificar a dualidade entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista, em que nós teremos de um lado a religiosidade, a presença da religião, a presença do divino, em contraste com o pensamento renascentista, que é aquele pensamento que vai favorecer e vai enaltecer o ser humano através da sua racionalidade e através também dos seus experimentos, que é uma característica marcante do Renascimento. Ele inicia gradualmente uma nova fase da história. Então, nada acontece de uma hora para outra. Então, esse processo que vai acontecer, que vai haver a mudança de mentalidade, vai estar inserido nesse período do Renascimento, em que o homem vai começar a ser valorizado, em que o homem vai começar a ser o centro das atenções, como nós verificaremos daqui a pouco. Então, o que o Renascimento representa? Então, mudança no pensamento medieval. Lembram que eu acabei de falar para vocês em relação ao pensamento voltado para a religiosidade, certo? Vamos verificar também a crença na ciência. É uma das características do Renascimento. E também a valorização da racionalidade humana. Dentre todos os animais existentes na natureza, o homem é o único dotado de racionalidade, é o único que consegue raciocinar, certo? E expressar esse raciocínio. Vamos também verificar a mudança gradual na forma de pensar e agir do homem moderno. O homem ele vai começar a se modificar à medida que ele vai resgatando ideias que estavam ali guardadas na Idade Antiga.
Em contraponto, nós temos aqui o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Doutrina em que Deus é justamente o centro do universo. Então, quando se fala de teocentrismo, temos que saber que teo significa Deus e centrismo, né, significa centro. Então, Deus é o centro do universo. Ou seja, essa doutrina em que Deus, né, está ali no centro. Tudo vai girar em torno de Deus, e a presença da religiosidade vai ser fundamental. De acordo com esse pensamento, quem discordava dessa doutrina era considerado pecador. E o divino, ele vai ser fundamental. O que eu quero abordar aqui com vocês? Na Idade Média, para as pessoas era importante eles estarem alinhados com o que a igreja falava. Nesse contexto, a Igreja Católica, ela era a grande responsável por ditar as regras da sociedade. Então, eles estavam inseridos naquele contexto e, naquele momento, aqueles homens que estavam naquele local, eles obedeciam tudo o que era falado pela igreja. Então, ela era a grande responsável por também manter o controle social naquele período. E isso vai fazer, né, com que as pessoas acreditem em tudo o que a igreja fala. Mas vamos verificar que, com o passar do tempo, essas ideias que a igreja colocava, nem todas estavam alinhadas com a Bíblia. E isso vai dar margem para que houvesse ali vários questionamentos em relação à presença desse pensamento teocentrista, certo? Vamos verificar agora o antropocentrismo. Acompanhem comigo. É um pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. Temos a exaltação da racionalidade, ou seja, né, é um atributo do homem. O homem é o único ser capaz de aplicar e de fazer a razão funcionar de fato. Vamos verificar também a mudança de perspectiva do pensamento. O que isso quer dizer? Enquanto no teocentrismo Deus é o centro do universo, no antropocentrismo já teremos a presença do homem como sendo o centro do universo, certo? Então, o homem é o centro do mundo, tudo vai girar em torno do homem. Nesse contexto, vamos verificar a presença do cientificismo, em que o homem pode exercer poder sobre a natureza, podendo estudá-la e compreendê-la. Então, quando se fala, né, que o homem ele pode ter poder sobre a natureza, não está dizendo que ele vai ter ali aquela ideia de que ele vai conseguir manipular todos os fenômenos naturais, mas que ele pode observar a natureza e tentar prever o que pode acontecer futuramente, como, por exemplo, verificar a quantidade de chuva, o período de cheia, o período de seca, quanto tempo nós teremos chuva. Então, isso vai começar a ser observado pelo homem e ele vai colocar isso em prática. Então, ele vai começar a questionar situações naturais através da observação da natureza, até porque nós temos vários ciclos nesse processo e através da observação desses ciclos e da constância, né, desses ciclos, eles vão conseguir dar uma previsão, certo? Outra característica renascentista é o humanismo. Significa valorizar o ser humano. Ocorre a transação da Idade Média para a Idade Moderna, em que vai surgir, né, durante o Renascimento cultural nas cidades italianas. Então, o Renascimento ele surge nessas cidades italianas. Por quê? O que acontece nessas cidades? Bem, essa área, né, da Itália, ela era um local de muitas rotas comerciais. Então, havia encontros de muitos povos nessas rotas, tanto terrestres quanto marítimas em relação ao comércio. E nesses locais havia uma grande euforia de ideias e de pensamentos. Então as pessoas, elas estavam naquele ambiente, tinham acesso a outras culturas, e essas culturas elas foram se agregando, elas foram ali se misturando, e isso fez com que o homem pudesse também utilizar o humanismo para resgatar a sua valorização e também enaltecer a sua inteligência. Continuando, influenciado pela cultura clássica,
Qual é a cultura clássica? Grécia e Roma, certo? E também vamos verificar a criação das universidades, que vai favorecer a tradução de obras inacessíveis. Professora, como assim? Bem, antes desse período, as universidades, a questão do ensinar e de saber o conteúdo dos livros ficava a cargo da Igreja Católica. Então, os centros de ensino naquele momento estavam, vamos dizer assim, alinhados à igreja. Então, ela que dizia o que deveria ser transmitido para a sociedade. E quando as universidades vão ser criadas e começa a ter, assim, a divulgação das ideias, né, as obras vão começar a ser traduzidas em outras línguas e elas vão ser mais acessíveis à população. Nesse contexto de mudança de pensamento e conhecimento que eles vão começar a resgatar com os territórios, com as civilizações clássicas, né? Nós vamos observar também a mudança de pensamento em relação às navegações, em relação ao descobrimento do mar, certo? E aí, para tanto, nós trouxemos aqui uma imagem das caravelas, que é justamente, né, uma representação das grandes navegações ou das expedições marítimas europeias que surgiram nesse contexto também do Renascimento. Referem-se a um período histórico entre os séculos XV e XVIII, durante o qual as monarquias europeias, especialmente Portugal e Espanha, em aliança com a burguesia. Professora, quem era a burguesia? Era o grupo de pessoas que estavam envolvidos com o comércio e eles começaram a querer ter mais acesso a novas rotas comerciais. Então, eles vão ajudar as coroas, tanto portuguesa quanto espanhola, a desbravar os mares e vão realizar explorações marítimas em larga escala, ou seja, em grande quantidade, para poder encontrar novas rotas comerciais. Essas expedições tiveram profundos impactos no comércio global, na cultura e nas relações internacionais, marcando o início da era da colonização europeia e do intercâmbio intercontinental. Ou seja, a partir do momento em que os navegadores vão se colocar em alto mar, eles vão descobrir novas rotas comerciais e vão ter o contato com outros territórios e com outras culturas, favorecendo o que nós chamamos de intercâmbio cultural. Observem agora comigo o mapa que vai mostrar para vocês justamente essas grandes navegações. Então, observem aqui que nós temos em vermelho aqui as primeiras viagens, né? Justamente essas viagens eram dos portugueses, né? E essas viagens aqui foram feitas, né, por Bartolomeu Dias. Assim como a do Bartolomeu Dias, nós temos as viagens de Vasco da Gama, como vocês podem observar aqui. Esse enrosto que vocês estão observando aqui é justamente a viagem de Vasco da Gama, certo? Que ele vai contornar aqui o norte da África, o sul da África. Nós temos a viagem de Pedro Álvares Cabral, que vai chegar até a América do Sul, no caso aqui o Brasil, e as primeiras viagens até o Japão, né? Essa viagem aqui, ó, que vocês podem observar, ela vai chegar até o território do Japão. Essas rotas que eu mostrei agora para vocês, elas se referem às rotas dos navegadores portugueses. Mas também os espanhóis também se aventuraram nas grandes navegações. E aqui merece destaque Cristóvão Colombo, olha só, foi o primeiro a chegar nas novas terras, no novo continente, no novo mundo, mas ele não sabia que tinha encontrado novas terras. Assim como Cristóvão Colombo, merece destaque também Fernão de Magalhães, que ele vai fazer esta aventura aqui, certo? Então, essas são as navegações desse período inicial e das grandes navegações que nós podemos falar em relação a Portugal e a Espanha, como foi demonstrado nesse mapa, certo? Acompanhem comigo agora os objetivos das expedições marítimas. O principal objetivo dessas expedições era encontrar novas rotas comerciais para as regiões produtoras de especiarias no Oriente, como a Índia e a China. Professora,
O que seriam justamente essas especiarias? Eram produtos como cravo, noz moscada, canela e eles tinham um grande valor comercial na Europa. Então, esses produtos eles eram utilizados principalmente por pessoas muito influentes e com grandes posses dentro do continente europeu. Então, o objetivo dessas expedições era justamente o quê? Encontrar novas rotas comerciais que pudesse, encontrar locais em que eles pudessem comprar essas especiarias. Então, onde eles poderiam encontrar essas especiarias? No Oriente, como a Índia e a China, contornando o controle do comércio pelo Mediterrâneo, que era monopolizado pelos comerciantes muçulmanos e da Península Itálica. Esses produtos, essas especiarias, elas existiam na Europa. Porém, elas eram monopolizadas por muçulmanos e também por mercadores italianos. Então, nenhuma outra coroa europeia tinha acesso a esse comércio direto. Então, com as expedições, esses territórios, como Portugal, como Espanha, como França e até a Inglaterra, também queria ter acesso a esse lucrativo comércio marítimo e também para encontrar rotas comerciais para as Índias. Outra situação era a busca por metais preciosos, como o ouro e a prata. Busca de novos territórios e a expansão do poder das nações europeias e também a expansão da fé cristã. Esses eram objetivos dessas grandes navegações. Quando se fala em relação à expansão da fé cristã, podemos fazer referência justamente às ordens religiosas como os jesuítas e os carmelitas, certo? Nesse contexto, de grandes navegações, vamos verificar o pioneirismo português. Para tanto, estamos aqui inseridos num cenário que faz referência ao Padrão dos Descobrimentos, que é um monumento construído em Lisboa para homenagear esse período das grandes navegações que foi marcante para o povo português. Então, por que Portugal foi um dos primeiros, Primeiro, a localização estratégica, geográfica. A localização de Portugal está ali na Península Ibérica. E por não ter guerras, por estar já com um poder já consolidado, ele conseguiu utilizar isso para poder se lançar ao mar primeiro que os outros territórios europeus. Tinha a tradição marítima, a escola de Sagres, que era um local onde havia o desenvolvimento de técnicas marítimas e também de embarcações que pudessem resistir ao alto mar. Centralização política, aliança entre a monarquia e a burguesia portuguesa. Observem só, nós temos aí a burguesia novamente presente. Lembrando que a burguesia ela tinha interesse em participar desse momento de grandes navegações para poder lucrar com isso. Portugal vai concentrar seus esforços em contornar a costa africana para encontrar uma rota marítima para as ricas regiões asiáticas. Por que eles queriam ir para a Ásia? Para ter o acesso ao comércio das especiarias. Nesse contexto, vamos observar também as tecnologias das navegações. A primeira delas são justamente as caravelas. Eram mais ágeis e possuíam capacidade de navegar em águas mais profundas. Possibilitaram viagens longas e exploratórias e impulsionando a expansão marítima europeia. É importante a gente frisar aqui que havia sim uma certa curiosidade em relação ao mar, porém as embarcações elas eram precárias e acabavam naufragando imediatamente. Então, com a construção das caravelas, houve a possibilidade de passar mais tempo em alto mar e encontrar novas rotas comerciais. Outra inovação tecnológica que nós podemos citar é a bússola. Permitia que os navegadores mantivessem uma direção constante, mesmo quando não podiam ver a costa. Era um instrumento mesmo de verificação e de sinalização também. Outra tecnologia usada nesse momento vai ser o astrolábio. Instrumento de navegação que permitia aos marinheiros determinar a latitude pela observação da altura do Sol
ou de estrelas específicas acima do horizonte. Ele era um instrumento produzido por metal e ele era mais pesado e mais preciso que o nosso próximo instrumento, que é o quadrante. Olhem só. O quadrante, semelhante ao astrolábio, o quadrante era usado para medir a altitude dos astros celestes. Qual é a diferença dos dois, já que eles tinham quase a mesma funcionalidade? O astrolábio, ele poderia prever a situação em alto mar, então ele poderia ser usado em alto mar e teria mais precisão por conta das marés e por conta dos navios eles não serem sempre constantes, né? Geralmente eles navegavam em águas mais agitadas. Em relação ao astrolábio, ele já conseguia dar uma precisão maior, porém, com o balanço das caravelas, ele não poderia dar uma precisão específica. Então, essa é a diferença dos dois. O astrolábio ele era mais usado em terra ou em mares com as águas mais calmas, em relação ao quadrante. Outra tecnologia também utilizada são os mapas e as cartografias. Mapas mais precisos foram desenvolvidos e os cartógrafos aprenderam a representar com mais precisão as linhas costeiras, ilhas e rotas navegáveis. Então, com o passar do tempo, nós vamos verificar que era necessário sim fazer esses mapas até hoje. Nós precisamos de mapas para poder nos localizar. Então, a presença desses mapas e a precisão deles foi de extrema importância para esse momento das grandes navegações, certo? Acompanhem comigo agora as navegações espanholas. 1469 temos o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que vai dar início à formação do Estado Nacional. Quando há essa unificação, começa também a ter um empreendimento e uma forma da Espanha também começar a se aventurar em alto mar, começar esse processo das grandes navegações. Em 1492, temos a conquista de Granada e a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, certo? Observem agora comigo o mapa que vai representar justamente essas navegações espanholas. A coroa espanhola patrocinou a viagem do genovês Cristóvão Colombo e iniciou seu processo expansionista. Aqui no mapa nós podemos ver as 4 viagens realizadas por Cristóvão Colombo. Lembrando que quando ele fez essas viagens, ele não sabia que tinha encontrado um novo território, um novo continente ou novas terras. E ele fazia essas viagens acreditando que ele tinha encontrado uma rota para as Índias, que era o local que eles queriam ter um estabelecimento de comércio por conta das especiarias, certo? Em 1492, Colombo acreditava que poderia chegar às ricas terras do Oriente, navegando para o oeste, como mostra a imagem que vocês estão vendo aqui ao lado. Mas acabou alcançando as ilhas do Caribe, marcando o início da colonização espanhola nas Américas. Então, essa imagem representa justamente esse processo de viagens de Cristóvão Colombo. Lembrando que Cristóvão Colombo ele era genovês e ele foi financiado pela coroa espanhola para poder fazer as grandes navegações e fazer suas expedições marítimas, certo? Os impactos das grandes navegações, quais foram? Primeiro, intercâmbio cultural. À medida que havia o encontro de vários territórios, de vários povos, havia também as trocas comerciais entre esses povos. Outro impacto é justamente a expansão do comércio. O objetivo deles não era justamente estabelecer rotas comerciais para as áreas asiáticas em busca justamente das especiarias. Então, nesse momento, haverá também a expansão do comércio e, consequentemente, a burguesia vai enriquecer com este grande projeto de expansão comercial. Há também a colonização e a exploração,
com o encontro de novas terras, como nós vimos há pouco em relação às rotas, né, às expedições de Cristóvão Colombo, que ele encontrou novos territórios, começou a explorar esse território e posteriormente colonizar a região, no caso do continente americano. Impacto nas sociedades indígenas das Américas. Através de quê, professor? Através da aculturação desses povos, em que houve a imposição da cultura europeia em detrimento da cultura das sociedades indígenas. E também a difusão do cristianismo. É uma característica, né, dos impactos das grandes navegações. Então, queridos, esses foram os impactos das grandes navegações. Espero que vocês tenham compreendido e esta foi a nossa revisão. Até a próxima!